Ok? Então vamos continuar a gravação, ainda aqui resolvendo mais uma questão sobre o assunto PowerPoint, certo? Nós já tivemos vídeos anteriores aí sobre esse assunto, Microsoft PowerPoint também, muitas vezes cobrado em concurso. Então a gente inicia esse vídeo, agora nesse momento, comentando aqui itens de mais uma questão sobre esse programa, o PowerPoint, tá? Nós temos aqui para a resolução dessa questão uma imagem, uma figura, uma janela do PowerPoint com um slide, que não nos mostra aqui o painel de slides à esquerda, nem painel de tarefas à direita, somente a exibição de um slide. A figura acima mostra um slide de uma apresentação em uma janela do PowerPoint 2002. Com relação a essa figura e ao PowerPoint 2002, assinale a opção correta. Vejamos quais são as opções. Letra A. Para diminuir o recuo do tópico que contém a palavra pesquisa, afastando-o mais para a esquerda, é suficiente clicar nessa palavra e em seguida clicar no botão. Aqui nós encontramos o botão desfazer. Botão muito utilizado em diversos aplicativos, diversos programas como Word, Excel, o próprio PowerPoint, que reverte, que desfaz as últimas alterações executadas no aplicativo, na janela do arquivo que estiver sendo executado. E não, como diz aqui, vai afastar mais para a esquerda, né, o recuozinho de um tópico. Então está dizendo aqui, diminuir o recuo de um tópico, já que a ferramenta desfazer, ela tem aqui a imagem de uma setinha para a esquerda. Então não vai trazer o tópico mais para a esquerda, certo? Diminuindo assim o seu recuo. Na verdade, tanto no Word como aqui no PowerPoint, a gente tem essa ferramenta, aumentar, diminuir, recuo. Nós podemos ver aqui o seguinte, vamos alternar aqui para uma outra janela. Nós temos aqui, logo depois dos botões aumentar e diminuir tamanho da fonte, botões de recuo, diminuir recuo e aumentar recuo. São botões que têm uma setinha reta para a direita, afastando o texto mais para a direita, aumenta o recuo. E a setinha reta para a esquerda, não curvada, como é no caso da ferramenta desfazer. Então são ferramentas aqui, depois de aumentar e diminuir casas decimais, diminuir e aumentar recuo, o nome dessas ferramentas. Então eu tenho aqui o meu nome, Augusto César, que está encostado aqui na caixa de texto à esquerda. Então para aumentar um pouquinho aqui esse espaço, aumentando o recuo desse texto, eu vou clicar nessa ferramenta aqui, ó. Aumentar recuo, e na hora que eu clicar, esse textozinho ele vai afastar um pouco mais para a direita, aumentando aqui esse recuo. Se eu clicar de novo, jogo o texto aqui dentro da caixa de texto um pouquinho mais para a direita, aumentando mais esse recuo. E a ferramenta correta para aquele item A daquela questão seria essa ferramenta aqui ao lado de aumentar recuo, que é diminuir o recuo. Que no caso, vai trazer o texto mais para a esquerda, diminuindo assim esse espaçamento aqui do lado esquerdo da caixa de texto. Então a gente clica em diminuir recuo, o texto volta um pouquinho para a esquerda, de novo diminuir recuo ao máximo, o texto voltando mais para a esquerda. Então nós temos essas ferramentas de diminuir e aumentar recuo de textos, tópicos, nas caixinhas de texto que nós criamos, que não é através do botão desfazer como aparece lá, e sim temos ferramentas adequadas para essa ação de diminuir e aumentar recuo de texto nas caixinhas de texto. Então o item A a gente descarta, não é o item correto. Vamos para o item B. Os botões, um Azinho com a setinha para cima e um outro Azinho com a setinha para baixo, menor, permitem aumentar e diminuir o tamanho da fonte de um texto selecionado. Olha, nas janelas do Word, do Excel, por padrão, a gente não tem esses botões já na barra de ferramentas formatação, o que já acontece no PowerPoint. Então, no PowerPoint, quando a gente abre, na barra de ferramentas formatação, além da caixa para alterar o tamanho da fonte pela numeração, a gente já tem os botõezinhos aqui também para aumentar ou diminuir diretamente o tamanho da fonte de textos selecionados. Então, vou selecionar aqui e vou clicar nesse Azinho menor, diminuir fonte. Diminuir, 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 diminuir. E vai diminuindo o tamanho da fonte. No que a gente vai usando a ferramenta, o tamanho da fonte que antes era 54, vai diminuindo aqui na caixa também. Vejamos que aqui já se encontra em 18. Quando eu clicar no outro botão, tamanho da fonte, que é um Azinho maior, com a setinha para cima, vai aumentar o tamanho da fonte. Então a gente vai clicando e automaticamente a numeração na outra caixa chamada tamanho da fonte também, a gente vê que já vai aumentando. Então cada clique vai aumentando aqui o tamanho da fonte.
e aqui já vai em 66, aumentando o tamanho da fonte. Então são botões corretos para se aumentar ou diminuir o tamanho da fonte de trechos de texto que estejam selecionados, ou a caixa de texto selecionada como um todo. Também é possível aumentar ou diminuir o tamanho da fonte do textozinho inserido na caixa de texto, quando a mesma se encontra selecionada. Ok? Então já encontramos aqui no item B o item correto para essa questão. Vejamos aqui os outros dois itens dessa questão. Para maximizar a janela mostrada, de forma que ela ocupe toda a tela do monitor de vídeo, é suficiente alterar para 100 o número 28 na caixa. Essa caixa é tamanho da fonte. Não vai ser usada para maximizar a janela, apenas para aumentar ou diminuir o tamanho da fonte de trechos de texto ou caixas de texto que estejam selecionadas. Por isso o item está falso. E a letra D, o botão, esse botãozinho é o botão grade, exibir ou ocultar linhas de grade na janela do PowerPoint, permite exibir ou ocultar linhas de grade que se superpõem ao conteúdo do slide e que são impressas quando o slide é impresso. Bom, nós já tínhamos visto uma questão sobre o PowerPoint com esse assunto aí, chamado grade, que o conteúdo do slide ele fica por baixo dessas linhas de grade, ou seja, elas passam por cima do conteúdo, se superpõem ao conteúdo do slide, mas não saem na impressão. Então essas linhas de grade apenas são exibidas na tela, como a gente vai ver aqui, passam por cima da figurinha que a gente tem no slide, mas na hora de imprimir, visualizar a impressão, elas não saem na impressão. E o item D então está errado daquela questão, porque indica que vai sair na impressão do slide. Então a opção correta dessa questão é essa letra B, que indica esses botões como sendo para aumentar e diminuir o tamanho da fonte. Então, gente, foram questões, foi uma questãozinha, mais uma questão, dentre outros vídeos que nós já tínhamos feito sobre o PowerPoint, mais uma questão sobre o PowerPoint, e agora nós vamos resolver, nesse momento, uma outra questão de um concurso realizado pelo CESP. Desta vez a gente vê uma janela do Internet Explorer. Então a gente começa a resolver agora aqui uma sequência de questões sobre internet, correio eletrônico e outros assuntos do ambiente web. Então, Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Espírito Santo, concurso realizado em janeiro desse ano pelo CESP-UNB. Nós temos uma figura aqui, né, do Microsoft Internet Explorer. A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer versão 8, que está sendo executada em um computador com o sistema operacional Windows XP. Com relação a essa figura, ao Internet Explorer e a páginas da web que está sendo visualizada, julgue os próximos itens. Então vejamos quais os itens a serem julgados com relação ao Internet Explorer versão 8. Primeiro item, ao se clicar no botão, este botãozinho aqui é o botão atualizar, será exibida a página que havia sido exibida imediatamente antes da página que está exibida na figura. Então a função desse botão, que se chama atualizar, não é voltar à exibição da página anterior à página que está sendo exibida na figura, que é uma página do site do Google. A função aí seria da ferramenta voltar. O primeiro botãozinho que aparece na barra de ferramentas no Internet Explorer 8, né, à esquerda normalmente da barra de endereço. A função desse botão aqui é iniciar um novo carregamento da página que está sendo exibida no momento, atualizando assim o conteúdo, dados da página que está sendo exibido, do endereço que está sendo exibido naquele momento na janela do navegador. Se nós iniciarmos aqui uma janela do Internet Explorer, certo? Exatamente aí com a páginazinha do Google. Então nós vamos ver aqui logo no início dois botões, voltar e avançar. Voltar para o endereço da página anterior à atual e depois de voltar a algum endereço, avançar ao endereço seguinte, desde que se volte a um endereço anterior. Então, a função exibida aí para essa questão seria exatamente a função desse botãozinho aqui, do botão voltar, e não desse botão que é o botão chamado de atualizar, recarregar, executando assim um novo carregamento para a página, que também pode ser feito através aqui da tecla F5, atualizar. Então, para exibir a página, o endereço da página anterior à atual, nós temos que usar o primeiro botãozinho aqui na janela do Internet Explorer, que é o botão voltar. Ou então, usar o atalhozinho que é Alt
mais a setinha para a esquerda. Ok? Então, julgamos ali a primeira questão, o primeiro item, está errado. Vamos à próxima questão de número 39. Ao se clicar no botão aqui que se chama parar, um xizinho, que aparece imediatamente à direita do botão atualizar, a janela do Internet Explorer 7 será fechada. Então, é mais uma questão errada. O que vai acontecer aqui? Quando nós clicarmos nesse botão que está à direita do atualizar, o parar, algumas ações que nós executamos na janela do navegador, como por exemplo, clicar em um link da janela, às vezes o link está demorando a abrir, você pode parar, cancelar o carregamento daquele link, simplesmente teclando ESC no teclado ou clicando nesse botão que se chama parar. Ele vai parar o comando que estiver em execução no momento na janela do navegador. Então, várias ações que nós executamos numa janela, quando nós queremos cancelar aquela ação, interromper aquela ação que está sendo executada, nós podemos clicar no botãozinho parar. Eu me recordo aqui de uma questão de um concurso realizado pelo CESP-UNB, se eu não me engano, no ano passado, que dizia que ao clicar em um link em uma página, esse link poderia ser iniciado o carregamento dele na tela, mas se a ferramenta parar fosse utilizada, automaticamente seria interrompido o carregamento daquela página, do link, do referido link, e em seguida, todo o conteúdo já carregado na tela do Internet Explorer seria retirado. Ou seja, seria exibido só uma página em branco. E isso é falso, porque se já tiver iniciado o carregamento de uma página, no momento em que você clicar no botão parar, automaticamente vai interromper o restante do carregamento, não retirar o que já foi carregado da tela. Então a ferramenta parar, ela não tem a função daquele outro xizinho que fica no canto superior direito da janela dos programas, que é fechar o aplicativo, a janela do programa. Então, é mais uma questãozinha aí errada, a questão de número 39. Agora a questão aqui de número 40, que diz o seguinte: caso no campo para pesquisa, a área onde se encontra a marca do cursor, na paginazinha do Google, sejam inseridos os caracteres Carlos Gomes, com as aspas incluídas na busca, Carlos Gomes, entre aspas. O Google iniciará uma procura por todas as páginas que contenham ou a palavra, ou apenas a palavra Carlos, ou apenas a palavra Gomes, ou as duas, não necessariamente na ordem apresentada. Por outro lado, se as aspas forem retiradas dos caracteres, a busca será feita pela expressão exata, Carlos Gomes, ou seja, apenas páginas onde a palavra Gomes apareça logo após a palavra Carlos. É justamente o contrário, e esse assunto aqui é um assunto simples, mas que tem caído constantemente em concursos realizados pelo CESP-UNB. Quando você deseja realizar uma busca específica, uma busca exata, por uma sequência de palavras ou caracteres, exatamente, você coloca isso entre aspas. Então, a questão está errada, é justamente o contrário aqui. Se eu colocar Carlos Gomes entre aspas, no campo de pesquisa do Google e teclar Enter, significa que eu desejo realizar uma pesquisa por páginas que contenham Carlos Gomes exatamente nessa sequência, dentro de uma página, juntas, dentro de uma mesma página, de um site, de um website. E não como diz aqui. Se eu colocar entre aspas, eu posso ter sites que, no resultado da pesquisa, que contenham tanto a palavra Carlos ou a palavra Gomes, ou as duas, não necessariamente na mesma ordem, e é justamente o contrário. Se eu coloco entre aspas, é porque eu quero essas duas palavras, esses dois nomes, digamos assim, dentro do mesmo local no site e nessa mesma ordem, Carlos Gomes. Então, toda vez que eu quiser fazer uma busca específica, como por exemplo, quero fazer uma busca sobre memória RAM. Então, lá no site de busca, no Google, por exemplo, eu coloco memória RAM no campo de pesquisa entre aspas. Porque, senão, eu posso ter páginas que falam, que expõem somente o assunto memória de uma forma geral, ou somente RAM também dentro de um site. Então, essa questão está errada, é justamente o contrário. Entre aspas, nós vamos ter a busca exata, a busca específica, pelo termo, pela expressão que for colocada entre aspas, na mesma sequência. Então, algumas questões aqui sobre o Internet Explorer 8, gente, tá? Que, pelo que a gente viu aqui, o CESP-UNB tentou aqui nos enganar em todas as três questões, todas três, 38, 39 e 40 questões erradas.
voltamos em breve aí para gravar mais alguns vídeos